Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Deus, a paz do Senhor, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Obrigado a você que está nos dando a honra da sua audiência. Tenho certeza de que ninguém sairá de mãos vazias. No programa de hoje, vamos falar sobre o futuro dos homens, céu ou inferno. E para conversar com a gente, estamos recebendo mais uma vez nosso professor e amigo, o professor Jonas Santana. A paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista Samek, paz do Senhor, irmã Zenate, e aos demais irmãos que estão aqui, e aos nossos irmãos que estão em casa, né? Paz do Senhor a todos. Amém. Está também conosco o nosso diácono, irmão Jadiel Araújo, que coopera com o nosso pastor lá no Templo Central e também coopera na equipe de direção lá do Coral Jovem. A paz do Senhor, irmão Jadiel. A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate, os irmãos do apoio, e a você, querido telespectador que está conosco nessa noite. Glória a Deus. E para aumentar ainda a nossa alegria, né, a brilhantar aqui a programação, está conosco o nosso amigo e irmão, o cantor Ismael Silva. A paz do Senhor, irmão Ismael. A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate, todos os irmãos que estão aqui, o professor, o diácono, a todos que estão nos assistindo, a paz do Senhor. Amém. Temos também os jovens, né, que estão sempre aqui nos ajudando. Temos o jovem Pedro Brito e também o jovem Mateus. Muito bem, que Deus continue abençoando. Amém. E você? Você já acessou os canais do YouTube? Você sabia que nos nossos canais, no IEADPE Oficial e no Rede Brasil Oficial, você tem acesso a todos os nossos programas anteriores e ainda pode se inscrever para assistir e compartilhar a nossa transmissão de todos os sábados. Então, olha, anota também o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819 e manda pra gente o seu recadinho, a sua sugestão de temas. Muito bem. E para dar início, né, à nossa conversa hoje, já vamos começar aqui conversando sobre o tema do programa de hoje, que é o fim dos homens, céu ou inferno. E, professor Jonas, irmão Jadiel, gostaríamos de começar, né, a nossa conversa perguntando: céu e inferno, eles existem ou são apenas expressões? Verdade. Todas as religiões, né, de alguma forma, têm uma concepção da vida após a morte, mas são todas elas mesmo. Eu acho interessante que, se você for para as religiões orientais, essas aí que falam bastante, né, e as religiões ocidentais também vão ter uma concepção. Interessante, são concepções assim diferentes uma das outras. Em qual sentido, né? Muitas vezes, dentro do mesmo ramo daquela religião, existem concepções diferentes também, tanto do próprio céu como do inferno. Um consenso que se chega é que quase todas as religiões são unânimes em dizer que céu e inferno não são somente expressões, existem, né? Pelo menos elas estão dizendo para a gente o seguinte, que a vida após a morte se constitui uma realidade. Agora, como vai ser do outro lado, aí as concepções vão ser as mais diversas possíveis. A gente vai precisar de um referencial bíblico. Aqui no nosso caso aqui, a gente precisa da Bíblia, né? Isso. A Bíblia, que é bom que se diga que a Bíblia fala sobre o céu e o inferno, mas não fala exaustivamente, né? Vamos ver alguns versículos. Ela fala o necessário que a gente precisa para entender como é realmente o destino dos homens, né? De uma coisa é certa, né? A vida após a morte existe, ela é consciente, e que a vida humana aqui embaixo ela é passageira, né? Se a pessoa viver 100 ou 120 anos, mas um dia vai ter que se ultrapassar essa fronteira, a não ser através do arrebatamento da igreja. E quando chega esse limite, isso aí vem para todos, né? Estamos falando, não importa a raça, a condição financeira, se serve a Deus ou não,
todos chegarão ao fim. Todos chegarão ao fim, olha, independente da religião, independente da época, a morte é uma lei que abrange todos os homens, né? E todos um dia vão se defrontar com ela. Há pessoas que tentam negar a morte dizendo assim, a partir do momento que o homem morre, ele deixa de existir, né? Isso é uma tentativa de negar o outro lado, né? Mas pelo menos dentro do consenso do ser humano, quando você olha a sociologia, a antropologia, quando você olha a própria teologia, a própria filosofia em si, em alguns pontos, ela chega a dizer, olha, existe o outro lado. Quer dizer, esse outro lado, todo ser humano vai passar por ele, não vai entrar, né? Agora existe destinos diferentes, né? Existe destinos, pelo menos a Bíblia vai falar de um céu e vai falar também do inferno. Então daqui a pouco a gente vê como é que a Bíblia trata sobre esses assuntos, né? E querendo ou não, a gente olha algumas religiões também, né? Sem citar o nome das religiões, mas pelo menos aquelas concepções mais comuns que já entrou no popular das pessoas, né? Já entrou na cultura popular nossa. Vale a pena dizer também, né, professor, que esse é um tema muito vasto, né, irmão Jadiel? Sim, muito Por mais que, como o professor disse, nós temos algumas informações que são encontradas à luz da palavra de Deus, mas é um tema profundo. Era já esse gancho que eu queria pegar, né? Você falou aí. É um tema tão profundo. Que existe, né, algumas informações, algumas características. Será que o senhor podia, né, falar pra gente algumas características do céu e do inferno? Pronto, assim, vamos ver, do ponto de vista bíblico, Sim. ou quer falar de uma maneira geral de como é que pelo menos se encontra na grande maioria das religiões, né? Pronto, vamos fazer o seguinte, né? Pode falar dos dois, né? Você Vamos pode dar falar uma dos dois. pinceladazinha e depois a gente... Então a gente termina com a Bíblia, que é bem Sim, melhor, senhor. que vai fazer um Isso. fechamento, vai fazendo um fechamento, né? Fechamento. A questão sobre vida após morte, né? Que está se falando de destino dos homens, está se falando de vida após Sim. morte. Como é que a grande maioria das religiões elas entendem, né? Muitas delas, né, vão falar do chamado ciclo do Sansara. O que seria isso? Seria aquelas reencarnações sucessivas que as pessoas vão tendo ao longo da sua existência, né? A pessoa morreu, mas quando chega do outro lado, dependendo do que ela fez aqui em vida, ela volta e ela pode voltar em algumas religiões, ou ela volta em uma pessoa melhor, ou ela volta numa pessoa pior, ou pode voltar até mesmo também em animais. E olha que se diga que existe até religiões que falam sobre inferno, fala tanto do inferno quente, como a gente já entrou na nossa cultura popular, mas existem religiões orientais que falam de inferno gelado. Quer dizer, se a pessoa... não sei qual é o pior, né? Um não está no verão, o outro está no inverno. Não sei qual é o pior, ou vai para o quente ou vai para o gelado. Mas que existem religiões que tratam desse assunto, eles tratam perfeitamente. Concernente ao céu, né, desde os egípcios antigos, que eles falavam de campos, né, que a pessoa, na verdade, depois que passava pela sala do julgamento, né, o telespectador que está nos ouvindo, nos vendo, né, se fizer uma pesquisa, vai encontrar que os egípcios tinham a sala do julgamento, né? Quer dizer, o coração dele era colocado numa balança e esse coração era pesado de acordo com a pena. Se o coração tivesse no mesmo peso da pena, então essa pessoa não seria devorado pelo demônio devorador de espíritos. Na verdade, essa pessoa entraria num ambiente que corresponde ao chamado paraíso, né? Caso o coração dele fosse mais pesado que a pena, então restava para ele, na verdade, o inferno, um local parecido com aquilo que a gente chama de inferno. Isso são as religiões antigas. E nas religiões modernas, isso se repete também. Se repete porque os maus sempre vai ter um castigo. Mesmo que não se diga, né, que castigo vai ser do outro lado, mas elas estão falando dessa maneira. De maneira que quando a gente olha religiões antigas, olha religiões do passado, a gente tem uma coisa em comum entre elas. Elas são unânimes em dizer, existe vida após a morte e a vida aqui, ela pode definir como vai ser o outro lado, né? Ou o outro lado vai ser bom, ou o outro lado vai ser ruim. É bom que se diga que elas não estão levando em consideração Cristo como sendo o Salvador, né? Porque no nosso caso, claro, a gente está dizendo que o céu é bom, mas para chegar lá tem que se aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Aí eu lembrando disso, eu lembro de uma fala de Agostinho. Os que me conhecem, uma vez eu estive aqui, vocês colocaram meu currículo no ar. Eu disse, coisa que eu sempre evito, né? Mas quando eu fiz filosofia, eu lembro que Agostinho de Hipona, né? Que tem uma frase, não lembro agora exatamente o livro, mas ele dizia assim, o filósofo ele bate na porta do céu, mas não entra, porque lhe falta Cristo. Olha aí. Chega lá, pelo conhecimento que ele tem, pela investigação que ele faz acerca da natureza, ele consegue compreender que existe um Deus que está lá em cima nas regiões celestiais.
O problema é que quando ele chega lá para bater, se eu quero entrar, se falta aceitar Jesus como Salvador, pelo menos ele tiver um gancho bem importante aí, da seguinte maneira, né? O que seria? No mundo cristão, quer chegar no céu, aceite Jesus como Salvador. Por mais complexo, polêmico que seja, mas isso é uma verdade irrefutável nas Escrituras Sagradas. Amém. Glória a Deus. Ainda está faltando as características, né? Sim, senhor. Está lá as características, né? Aproveitar o senhor falou aí, né? A gente falou do YouTube, que nossos programas anteriores estão disponíveis, então eu já convido você a fazer um link para assistir o programa que o nosso professor Jonas participou com a irmã Meire. Irmã Meire, um abraço para a senhora está faltando aqui hoje, viu? E você pode falar as características. Vou tentar falar as características, né? Eu não sei o tempo que eu tenho disponível. Não, fique à Fique à vontade. Fique à vontade, né? Pronto, eu posso falar. Então, convidar você para abrir a Bíblia, né? O texto bíblico, pelo menos deixar como referência, mas é uma história muito conhecida em Lucas, no capítulo número 19. Lucas, no capítulo 19, do Evangelho de Lucas, a gente vai falar da história do rico do Lázaro, que é bom que se diga que é uma história, né? Real, verídica. O capítulo 19... 16, me desculpe, o capítulo de número 16, capítulo 16 de Lucas, o versículo 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com uma grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. É bom que se diga que o capítulo 16 do livro de São Lucas, algumas versões antigas, né, principalmente a Revista Corrigida, uma das mais antigas, estava um epígrafe, que na verdade é um subtítulo, né, em cima, que dizia assim: Parábola do rico do Lázaro, né? Aquilo era entendido como uma parábola, só que a epígrafe que aparece no texto, aquela epígrafe foi colocada pela sociedade que fez a tradução, aquilo não está lá no texto. De maneira que a gente pode dizer que isso já foi corrigido. Hoje, a maioria das Bíblias já coloca a história do rico e Lázaro, porque aquilo foi uma história real contada por Jesus, né? Mas para aqueles que insistem que isso seja uma parábola, raciocine bem comigo. Se toda parábola tem uma verdade principal nela, então a verdade principal nela existe vida após a morte, né? Isso se levar em consideração que foi uma parábola, coisa que a gente não está levando em consideração aqui. Então estamos levando em consideração que é uma história real contada por Jesus. De que maneira Jesus conta? Existe o rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, quer dizer, alguns estudiosos já fizeram um cálculo que possivelmente só o que ele gastava somente para se vestir é em torno de 60 mil reais. Quer dizer, é roupa cara, né? É bem bastante, né? Se tiver certo isso, realmente é bem cara. Mas dá para ter a noção da ostentação. A versão que eu estou usando aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Por isso que na Bíblia da Corrigida e nem atualizada aparece a palavra ostentação, aqui diz que o rico ostentava. Só que morreu o rico. E antes dele morrer estava Lázaro, que por sinal é um nome muito comum que existe naquela região, Lázaro, que não é o Lázaro de Betânia, né? É um Lázaro que estava coberto de chagas e que desejava alimentar-se. A Bíblia não diz que ele comia, desejava alimentar-se da pobreza tão grande. E a Bíblia diz que os cães vinham e lambiam-lhe as feridas, né? Já o próprio animal, o cachorro, já era um tipo de animal imundo dentro daquela cultura. Então imagine o mendigo tendo contato direto com esse tipo de animal. Está mostrando de forma bem clara a inferioridade. A inferioridade, que você tem um rico que ostenta e você tem justamente Lázaro, que é um pobre. Só que a morte vem tanto para o rico, a morte também vem também para o pobre. E é bom que a gente diga aqui no programa, antes que alguém acha que rico vai para o inferno, não é bem assim, né? Não é bem assim. O que vai determinar a ida ou não para o outro lado é justamente a salvação em Cristo Jesus. Não é o estado social de uma pessoa. Tem pobre, ele muitas vezes é pobre financeiramente, mas é rico em orgulho, então, e isso vai impedir que ele chegue lá em cima nas regiões celestiais. Mas o caso aqui que está se mostrando é que a morte vem
para ambas as classes sociais, quer dizer, tanto para a classe rica como para a classe pobre. Ela iguala, né? Ela iguala todo mundo. Ela iguala tudo. A morte, vamos dizer, a morte é a coisa mais democrática que existe nesse mundo, né? Ela iguala todo mundo. E é bom que se diga que a morte não é uma pessoa, porque essa é a imagem que a mídia passa, né? Como sendo aquele ser que tem uma capa e simplesmente um arco que sai com um gancho saindo, pegando as pessoas. Não. A morte simplesmente é uma separação. A própria palavra thanatos na língua grega significa justamente isso, separação. Quer dizer, a alma se separa do corpo, melhor, o ser interior simplesmente se separa do corpo e vai ganhar um destino. Aí. Então, o que foi que aconteceu? No Hades, é isso que o texto bíblico mostra, né? Chegando no Hades, aqui a gente tem um assunto bem delicado para ser trabalhado, porque no Antigo Testamento você não vê ninguém subindo, você vê todo mundo descendo. Em qual aspecto, né? De um lado, no Hades vai estar o local de tormento, aí está a primeira característica, né? No meio estaria o poço do abismo, que é o chamado poço sem fundo, e no outro lado, na outra seção, estaria justamente o seio de Abraão, estaria justamente o paraíso, como nós conhecemos. Então, o Hades, que a palavra Hades significa mundo invisível dos mortos, que foi traduzido para a gente, né, que quando saiu da língua grega, entrou para a língua latina, a correspondente foi infernos, e quando chega na língua portuguesa fica com o nome de inferno. Aí a gente geralmente associa, né, inferno justamente com Hades, mas é bom que se diga, né, que o Hades, na verdade, é uma antessala, né, que é um local antes do inferno propriamente dito, porque só quem vai para o inferno, vai ser trabalhado mais para frente isso, né? Isso é uma coisa lá no grande julgamento, mas antes disso não vai para o Hades. Então foi o que aconteceu. A Bíblia diz que na ressurreição de Cristo foi levado cativo o cativeiro, de maneira que a parte onde ficava o seio de Abraão, onde ficava justamente o paraíso, como nós chamamos, foi transportado para o céu. Para colaborar com isso, Apocalipse, capítulo 6 do livro de Apocalipse, e o versículo número 9. Número 9, a Bíblia é muito clara nesse aspecto. Diz o texto sagrado a seguinte expressão, capítulo número 6 e versículo 9. E quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Abaixo do trono de Deus estaria justamente estes que foram mortos por causa da palavra de Deus, aqui embaixo, e consciente, né? Porque eles dizem assim: até quando, Deus, tu não vai vingar? Significa que há consciência do outro lado. Então, foi transportado o paraíso dessa parte do Hades, transportado simplesmente para o céu. Então, qual seria as características do Hades? A característica do Hades principal é um local de tormento, porque o rico está dizendo assim: eu estou extremamente atormentado, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. É claro que aqui eu tenho uma figura de linguagem, né? Tem um homem em desespero, quer dizer, a figura de linguagem que ele está usando ali é assim, que molhar a ponta do dedo para refrescar a língua num ambiente é um desespero muito grande. É a forma que ele está utilizando para dizer. O desespero aqui é extremamente grande, né? Quer dizer, a primeira característica. Já o céu, pelo menos do ponto de vista bíblico, a gente pode dizer, é um local de paz e de tranquilidade, para onde os santos de Cristo vão morar. Agora, eu sei que tem telespectador que diz: mas como é o modo vivendi do céu? Eu disse: bom, aí não tem como dizer. Eu digo modus vivendi, assim, o que é que se faz lá quando se chega do outro lado? Só nas regiões celestiais a gente vai saber, quando né? chegarmos lá, né? Quando chegarmos lá a gente vai saber. Agora, e posso garantir pelas escrituras sagradas que é um local de paz, uma paz que sobressai a paz humana que a gente conhece aqui, que não é somente a ausência de guerra, né? A presença soberana de Deus. Ali é diferente, né? E a Bíblia deixa bem claro, né, professor Jonas, que o inferno não é o que está sendo muitas vezes aí colocado por Hollywood, né, como um lugar de diversão para os pecadores, e às vezes até mostra algumas cenas lá, as pessoas sendo chicoteadas, e, né, a Bíblia deixa bem claro que é um lugar de tormento, é um lugar de dor, é um lugar de ausência de Deus,
Verdade, lugar de, como o senhor está dizendo, lugar de dor, de tormento, de local de ausência absoluta, né? De felicidade ali. Claro que, eu digo os filmes de hoje, né? Para ganhar o seu telespectador, porque isso chama atenção. Né? Falar do inferno chama atenção. Por incrível que pareça, tem séries por aí em algumas dessas plataformas que, por incrível que pareça, as que ganham mais repercussão é falar do outro lado, né? E então, às vezes mostra o inferno como se fosse um lugar de férias. De férias, né? Um lugar de férias, de diversão. Ou senão, ou simplesmente um momento assim, é simplesmente um local onde a pessoa vai, sofre um pouquinho, daqui a pouco vai embora dali, né? E há pessoas que têm riqueza de detalhe na hora de trabalhar a questão do inferno, né? Esses filmes, né? Aí coloca rio de fogo, coloca brasa, sai colocando... morcego voando pra lá, né? Coloca até Satanás lá dentro, sem ele estar por ali. sem ele estar por ali. É bom lembrar que isso é coisa hollywoodiana, né? A gente precisa realmente de um referencial. Então, o que é que eu digo aos jovens crentes? Seu referencial é a Bíblia Sagrada. O que é que a Bíblia fala? Mesmo falando de forma genérica, em qual sentido? É um local de tormento e um local de dor. Pronto, isso é uma forma genérica, mas não diz como essa dor acontece, não diz como esse tormento acontece. Só diz, olha, acontece, e quem não aceita Jesus como Salvador, infelizmente, vai para esse local. Isso aí. Muito bem. Nós vamos também aproveitar, né? O irmão Ismael está aqui conosco. Vamos estar louvando ao Senhor, irmão Ismael. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe consolar um ego caído nas obras do mal. Ele sabe dar fim, amigo. Eu não te conheço, nem tampouco sei a tua história. Seja qual for o problema que te assola agora, aceite a Jesus, aceite a Jesus. Se a escuridão da angústia clamou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele estará aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar. Você crê? Levante sua mão dentro do seu lar. Pode estender suas mãos para os céus. Ele é teu amigo, Ele é justo e fiel. Ele faz o impossível se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Eu não te conheço, não sei tua história. Se algum problema te assola agora, aceite a Jesus, aceite a Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta, luta, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele estará aí, pode chorar que Ele vai te consolar. Ele entende teu pranto e atende. Pode acreditar, pode estender suas mãos para os céus. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível para te abençoar. Aceite a Jesus, porque é Ele que vai te ajudar na tua vida. Só Jesus
pra te ajudar, pra ir morar no céu. Aceite a Jesus, só Jesus pra te ajudar. Glória a Deus! Aleluia. Só Jesus para te ajudar. Você que está aí assistindo o programa e deseja morar no céu, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém? Então aceite a Jesus. Professor, irmão Jadiel, nós temos uma pergunta aqui, professor, mas a gente vai deixar para responder no próximo bloco. Mas eu já vou falar aqui para os irmãos que estão participando, eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. E a pergunta é, o inferno é habitado? Tem alguém lá? Então, você segura aí um pouquinho, no próximo bloco a gente vai voltar respondendo essa pergunta, amém? Nós vamos a um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos dentro de instantes. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Obrigada, por sua audiência e por permanecer aqui com a gente. Aproveita já para compartilhar com seus amigos a nossa transmissão no YouTube, IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E o tema de hoje é o futuro dos homens. Os nossos convidados especiais dessa semana são o professor Jonas Santana e o diácono Jadiel Araújo. Muito bem. Lembrando também que você pode mandar a sua mensagem e sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Participa lá, mande sua mensagem, mande a sua sugestão. Amém. Antes da gente dar seguimento à nossa conversa, você deixou uma pergunta pendente. Acho que quem está em casa ficou curioso, com vontade de saber. Então, olha, a pergunta era, o inferno, ele é habitado? Já tem gente no inferno? Jesus. Tem gente ou não tem gente? Lá, e aí? No céu sabemos que tem, né? No céu a gente sabe que tem, né? A Bíblia garante isso. Mas eu acredito que logo de início é bom se fazer alguma diferença, porque o telespectador que está em casa, né? Hoje a gente tem uma diversidade de Bíblia, né? A Bíblia é a mesma, a diversidade de tradução, né? Sim. As linguagens mudam bastante. Mas logo no primeiro bloco a gente falou, nós estávamos falando sobre capítulo 16, versículo 19, que é justamente do livro de Lucas, que fala a história, deixando bem claro que ali não é parábola, a história do rico e Lázaro, né? E algumas versões dizem assim, e no inferno, é o caso da NAA, Nova Almeida Atualizada, eu estou usando aqui, assim, no inferno, já a revista corrigida que ele está usando, já aparece a palavra Hades, que é o termo original, realmente. Então, nós temos a palavra Hades, nós temos a palavra Tártaro e nós temos a palavra Geena. As três palavras foram traduzidas, né, para o idioma da língua portuguesa como sendo inferno, né, tradução. Então, a gente pode falar de Hades como inferno, falar de Tártaro como inferno, Geena como inferno. Essa tradução está boa para o público comum, né? Vamos dizer assim, para o público comum. De maneira que o inferno propriamente dito, o que é que a teologia mostra? O inferno propriamente dito é justamente o Geena, o lago de fogo, o destino final daqueles que morreram sem Cristo Jesus. Nesse lago de fogo aí, não tem ninguém. Ainda não. Agora, já no Hades, que seria a tradução melhor, né? Que seria o termo original, vamos dizer assim, da língua grega, já no Hades, existe sim pessoas que morrem sem Cristo hoje, vão para lá, mas o inferno propriamente dito, que é o Geena, que está lá no capítulo 21, né? Deixar como referência bíblica, no livro de Apocalipse. Você que está em casa, tiver uma Bíblia próxima a você, vai pegar o capítulo 21 do livro de Apocalipse e ler. Vou pegar aqui. Desculpa, é o capítulo 20, é o capítulo 20 e o versículo número 15, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado justamente no lago de fogo. Quer dizer, neste lago de fogo ainda não tem ninguém, né? Neste inferno ainda não tem ninguém. No Hades tem. Os que não aceitaram Jesus como Salvador estão lá.
É justamente aquilo que o senhor comentou, professor, no outro bloco, né? Hoje o Hades em si, ele é como se a parte daquelas pessoas que não aceitaram Jesus, né? Ela, que é o lugar de tormenta, ela é uma antessala para o inferno. Perfeito, é uma antessala, como se fosse uma antessala, é um local de tormento, não é o inferno propriamente dito. Por isso que para dar uma resposta mais objetiva num assunto tão complexo como esse, né? Mas que tem que ser trabalhado, né? Que pelo menos está tirando as dúvidas, né? Vai fazendo a distinção do que é Bíblia e a distinção do que é cultura popular. A gente fica com a Bíblia, deixa a cultura de lado, né? Que Bíblia sempre, quanto mais Bíblia tiver, melhor ainda. Então, naquela parte dali, o Hades é como se fosse uma linguagem mais, vamos dizer, uma linguagem mais atualizada, é como se fosse uma espécie de antessala. Mas não quer dizer que está se sofrendo menos porque está ali, não. Se sofre bastante. E nem é um estado intermediário. É verdade, nem tampouco ali. Não sei se o senhor permite. Sim, sim. Pronto, ele tocou no assunto que é interessante, a questão do estado intermediário, né? É um assunto que puxa outro, né? Que não é o estado intermediário dos mortos que a teologia fala. Muitas vezes seria o limbo, né? O que seria o limbo? Seria aquela faixa que ficaria entre o céu e entre o inferno, onde as pessoas vão para lá, passam um tempo e depois saem dali para reencarnar. Isso a Bíblia não sustenta. A Bíblia não sustenta em nenhum momento o ensino, né? Ou, como alguns querem dizer, de doutrina da reencarnação. A Bíblia não sustenta isso de jeito nenhum. Não existe essa passagem por esse ambiente para depois que sair dali vai se reencarnar e vir numa pessoa melhor ou pior ou até mesmo no animal. Em nenhum momento a Bíblia sustenta esse tipo de coisa. Olha, não. Muito bem. E voltando ao nosso assunto, nós vamos agora para a cidade de Lagoa de Itaenga, onde a jovem Johanna Mendonça, ela tem uma pergunta para os nossos convidados. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do programa. Meu nome é Johanna e eu sou da filial em Lagoa de Itaenga. E sobre o tema de hoje, eu gostaria de saber se após a morte só há 2 caminhos possíveis. Muito bem. Deus continue abençoando, né, a irmã Johanna Mendonça e a todos os jovens lá da filial de Lagoa de Itaenga que estão participando também. Após a morte, só há 2 caminhos possíveis ou há um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, várias opções? A pergunta é muito pertinente, né? Porque pela diversidade de religiões, a diversidade de concepções que existe religiosas, muitas vezes não está nem presa a uma religião, tá? É a diversidade que entrou realmente na cultura popular. E há pessoas que querem chegar no céu, né, a partir de um caminho, vamos dizer assim, intermediário, né, onde não seja possível aceitar Jesus como Salvador. Então, como a nossa referência é o texto bíblico, é a palavra de Deus, a palavra de Deus mostra que após a morte só existem 2 caminhos, né, ou melhor, só existem 2 locais aonde o homem pode ir, né, estou falando homem no sentido da humanidade. Eu acho que o capítulo 16 e versículo 19, que fala do rico e Lázaro, é fundamental para a gente entender isso. Existe o Hades, o lugar de tormento, mas existe também o seio de Abraão, visto o paraíso, o local para onde os crentes em Cristo Jesus vão. E é interessante mostrar que a gente não está preso somente ao capítulo 16 e versículo 19. Nós temos vários versículos, inclusive Filipenses capítulo 1, versículo 23, quando Paulo diz assim: tenho desejo de partir e de estar com Cristo. Quer dizer, Paulo diz isso. Quer dizer, há uma necessidade dele dizer assim, é melhor estar com Cristo, que é um local muito melhor do que esse. Ainda tem outro versículo, 2 Coríntios, né? 2 Epístola aos Coríntios, deixa eu abrir com vocês, que eu acho linda essa fala do apóstolo São Paulo, no capítulo 5. E o versículo 1 diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, fazendo referência a esse corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eternas e no céu. Versículo 8, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então existe plena consciência que ele está dizendo, meu desejo é deixar esse corpo aqui e habitar com Deus. Quer dizer, ele já está fazendo a separação entre corpo e simplesmente sobre alma, né? E estar com Cristo é muito melhor. Então, respondendo a pergunta da nossa irmã
só tem 2 caminhos. É. Só existem 2 locais que um crente pode ir, né? E Um até crente é uma pessoa, né? em Hebreus capítulo 9, versículo 27, professor, fala: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso vindo o juízo. Então não tem um lugar, outro lugar, né? Não existe outro lugar, Só né? há 2 opções. Só são as 2 opções, né? É bom deixar claro aqui ao telespectador, nós estamos usando como referência o texto bíblico, né? Isso. Porque a diversidade de informação aí é das mais. Há pessoas que dizem assim, mas eu não tenho liberdade de escolher uma terceira opção. Não, só tem 2 opções, né? Ou você vai para o céu, né, com Cristo Jesus, ou só tem a opção justamente do Hades. É isso que a palavra de Deus mostra, né? Um terceiro caminho, um terceiro viés, pelo texto bíblico é impossível. Como o versículo que ele leu, depois da morte segue-se ao juízo. É Deus quem dá o destino. A Bíblia é muito clara, né? E em relação ao destino do homem, deixa bem claro de que só há 2 opções. Uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus, né? O senhor falou um texto aí, eu lembrei de um também que está em Mateus, capítulo 25, versículo 46, né? Quando diz assim, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então aí mostra também que há somente essas 2 opções. Verdade. Nós temos pelo menos uns 15 versículos bíblicos, pelo menos que eu posso lembrar aqui imediatamente, de 15 versículos que mostram justamente esses 2 caminhos, né? Esses 2 destinos, ou eternidade com Cristo ou eternidade sem Cristo. Quer dizer, o que acontece do outro lado, que vamos dizer assim, o modus vivendi, né? Que a Bíblia fala local de tormento, mas como é o tormento, ela não diz como é, ela só diz que o tormento é uma realidade. Agora, como ele é executado, só Deus é quem pode dizer, e o texto bíblico não descreveu isso para a gente. Mas nós temos um texto bíblico mostrando, sim, que existe somente 2 locais. Ou eternidade com Cristo ou eternidade sem Cristo, né? E a eternidade com Cristo, professor, ela é direta depois da morte, né? Verdade. Eu não passo um estado intermediário em outro local para depois chegar na eternidade com Cristo. De jeito nenhum. É o caso de Lázaro. A Bíblia diz o seguinte, morreu rico, aí foi sepultado. Interessante, diz, morreu rico e foi sepultado. Não diz mais nada sobre aquilo. É como se todas as honrarias e a festa foi realizada aqui embaixo. Como Lázaro não tinha nem... Quer dizer, estava desejando comer das migalhas, né? Quer dizer, dificilmente ele teve um sepultamento, vamos dizer assim, digno, né? À altura de um ser humano, né? Da época, né? Eu não vou me arriscar aqui a dizer, porque a Bíblia não fala, mas pelo menos no século I era comum corpos de mendigo, né? Serem jogados justamente no grande lixão que existia nas cidades, inclusive Jerusalém tem um lixão desse tipo aí. Era comum, não estou dizendo que Lázaro foi jogado nesse tipo, mas a possibilidade é muito grande, né? Mas o que o texto mostra é que no momento que o mendigo morreu, a Bíblia diz que os anjos vieram buscar. Quer dizer, é isso que chama a atenção da gente. Vamos ler esse texto, deixar isso bem claro, isso bem fincado aqui para a gente. Isso bem claro, o capítulo 16 e o versículo de número 23, 16, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Quer dizer, observe você, telespectador, que no momento que um crente tomba aqui embaixo, né, quem vem buscar ele é simplesmente os anjos. Quer dizer, ele é acompanhado e recepcionado pelos anjos a chegar nas regiões celestiais, onde justamente é o selo de Abraão ou o paraíso. Já o rico, que é bom que se diga aqui, no primeiro bloco nós falamos, deixamos isso bem claro, ele não foi para o inferno porque era rico, né? Ninguém foi para o céu porque era pobre, né? É justamente as decisões tomadas em vida que faz com que o destino do outro lado, ou com Cristo ou sem Cristo. Independente se ele for pobre ou se ele for rico. O que o texto mostra aqui nessa história é que a morte vem para todas as classes sociais, né? Tanto para aquele que está vivendo regaladamente, né? Não dá para... Possivelmente o rico morreu, não de uma doença, né? Mas ele estava vivendo esplendidamente, quer dizer, no auge do seu vigor físico, simplesmente, e a morte veio e acabou. Não tem mais o que fazer. E o outro, no auge da doença, morreu. Mas quando chega do outro lado, aí as realidades são distintas, de maneira que a gente pode garantir, quando um crente morre, tomba aqui, pode ficar certo que os anjos acompanham ele até as regiões celestiais. Amém. Então, acho que ficou bem claro que só tem 2 caminhos. 2 caminhos.
se especula muito, né? Como o senhor falou, a gente tem muitas teorias, a gente prefere se ater à Bíblia para a gente não errar, mas os jovens costumam perguntar, né? Onde é que estão localizados o céu e o inferno? Veja o estreito que eu estou... Vê que coisa difícil dessa para a gente. Até, professor, se teria o endereço no Waze, né? Ou no Google Maps. Verdade. Será que tem pra gente colocar aqui? Colocar no Waze para ver se a gente consegue localizar. Mas que é complicado falar de localização, é difícil, né? Sim. Eu sei que vamos dizer assim, na cultura popular, se entrou a ideia de que o inferno ficaria na parte de baixo, né? Embaixo da terra. E isso entra na cultura popular, mas por causa da Idade Medieval, que foi criada uma série por sinal, os teatros que foram criados na Idade Medieval sempre colocaram o inferno como se fosse lá na parte de baixo. De maneira que há quem acredite hoje que o núcleo da Terra seria justamente o inferno. Mas são especulações, é bom que se diga, né? Quando o texto bíblico fala da palavra inferno na língua portuguesa, que já vem da língua latina, que significa justamente mundo inferior dos mortos, pelo fato de ser mundo inferior, qual é a ideia que está se dando? Sim. Na parte de baixo, né? Na parte de baixo. Mas é bom que se diga que isso é simplesmente uma dedução. Quer dizer, o local exato a gente não pode dizer onde está. A gente pode dizer que existe, mas qual o local exato, infelizmente, é impossível a gente dizer, né? Isso aí. Muito bem. Irmão Ismael, vamos louvar ao Senhor mais uma vez? Amém? Vamos falar sobre o céu, cantar sobre o céu. É maravilhoso, né? Conversar sobre o céu. Glória a Deus. Aonde quer que seja aqui, esconda os teus tesouros, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-los, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do nosso viver. Pela qual vivemos, e ainda será razão quando morrer. Aleluia, glória a Deus. Se pensas hoje onde vais, qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguimos, aonde ele nos indica, não erraremos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão de estarmos aqui. Cristo é nosso tesouro, ele é a razão pela qual vivemos, e ainda será razão quando morrer. Você pode cantar, você pode adorar. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do nosso
posso viver. Cristo é meu tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo, e ainda será razão quando morrer. Glória a Deus, aleluia. Amém. Se você está sem Jesus, essa é a oportunidade. Entregue sua vida a Jesus, amém? Ele está te chamando, está te convidando para viver uma nova vida. Glória a Deus. E nós vamos continuar aqui com o tema. Nós temos também uma pergunta, né, lá da jovem Brena Mendonça, que faz parte em 3 Carneiro Alto, lá da área 56. Vamos conferir? Paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Ginate e todos que fazem parte do Espaço Jovem. Me chamo Brena Mendonça, congrego na área 56, 3 Carneiros Alto, e queria fazer uma pergunta para os convidados. O que Jesus quis dizer em Mateus 11:12, quando afirmou que o céu é tomado à força? Glória a Deus. Deus continue abençoando a nossa irmã Brena e todos os jovens que fazem lá parte também da área 56. O que Jesus quis dizer em Mateus 11:12 quando ele afirma que o céu é tomado à força? Quando Jesus fala sobre isso, né, a questão de tomada à força, não é fácil chegar lá em cima por causa de alguns inimigos que a gente tem aqui embaixo, né? A gente tem um inimigo. Tem Satanás, que faz de tudo para a gente não chegar lá em cima, porque ele foi expulso de lá. Tem o mundo, com as suas ofertas, que seduzem a alma humana, porque o homem é muito suscetível, né, ao pecado. E tem o pior de todos os inimigos, né? Eu acho pior que o próprio Satanás, é a carne, né? Porque Satanás você pode, a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Sobre o mundo você pode até correr dele, tentar. Há locais para se refugiar, mas a carne, que aqui a carne que se refere, não é o corpo humano, né? Mas a natureza pecaminosa que está incrustada lá dentro, né? Essa aí batalha realmente contra o espírito para colocar justamente para baixo. Aí quando Jesus disse, o reino do céu é tomado à força, porque existe a nossa responsabilidade enquanto crentes, de dizer assim, eu não quero isso, eu não posso isso. Isso aqui não é para mim, porque as normas de Deus, que são os princípios, estão estabelecidos. Mas se eu sei que é pecado e eu simplesmente quero fazer aquilo ali, quer dizer, eu estou pecando de maneira consciente. Mas a partir do momento que está lá o princípio, e eu digo assim, a Bíblia diz que eu não posso fazer, isso vai muitas vezes de encontro aos nossos desejos internos que estão lá dentro, que batalham contra. Isso. Então a força que a gente emprega é uma força realmente muito grande, muito grande. Lembrando que a salvação não é pelo mérito humano, nem pela força humana, mas isso é para aqueles que já são salvos em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, que agora vai ter que batalhar para chegar realmente no céu, né? Nesse aspecto, o céu é tomado à força. A responsabilidade de vencer a carne é nossa. O apóstolo São Paulo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 24, diz assim, revestis-vos do novo homem, quer dizer, a roupa desse novo homem que é criado em santidade e em justiça. Glória E a Deus. esse homem aí que o apóstolo Paulo está falando, ele está representado em todos os princípios bíblicos e nas verdades sagradas. Aí Paulo disse, aqui está pronto. Então, mas quem tem que se revestir é você. Vá lá pegar a roupa. Quem fez a roupa, Jesus já deu, o mais importante é você. Já deu as ferramentas. Deu as ferramentas. Você é salvo e as roupas estão aqui desse lado. Então, busque para vestir essas roupas. Então, e não é fácil, né? Negar-se a si mesmo não é fácil. É isso que Jesus quer dizer. Negar-se a si mesmo não é fácil para chegar lá em cima. Então, irmão Jadiel, podemos dizer, né, que a perseverança, ela faz a diferença, né? A atitude do crente é que faz a diferença e que leva ele a vencer, né, dia a dia, com a ajuda do Espírito Santo, claro, com a ajuda de Deus, essa batalha, né? Sim, pastor. Eu acho que tem um texto de Paulo, que é 1 Coríntios 15:58, que fala sobre a questão da continuidade. Deixa eu só abrir aqui o texto. Que diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Veja que ele é muito falado quando um pastor muda de congregação, né? Ou muda de filial, muda de área. Mas veja que o apóstolo Paulo ele diz que nós temos que ser sempre constantes. Nós não podemos deixar vacilar, ou até mesmo ficar com medo ou entrar na dúvida, né? Não deixar essa brecha abrir, mas sim ser constantes e perseverando até o fim, sabendo que no fim, no céu, vamos receber o galardão. Amém. E nós temos um amigo, irmã Elizabeth, nós temos um amigo, né, que se chama o Espírito Santo, o telespectador que está nos ouvindo, Por isso. porque não é fácil, né? A vida cristã é uma vida bonita e é uma vida rica por causa da presença de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo a vida cristã não é fácil, porque nós temos que lutar contra esses inimigos. Mas Jesus nos deu o Espírito Santo. É Amém. o Espírito Santo que dá força ao Aleluia, crente, né? glória. Para a gente poder sobreviver a isso. Tem alguém que esteja nos ouvindo nessa noite, deixar de maneira muito clara para você aqui que o Espírito Santo, seu amigo, é quem lhe dá Amém. força para vencer as Aleluia. tentações. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Olha, ainda tem mais Espaço Jovem. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta, então você não sai daí. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Voltamos com o último bloco do seu Espaço Jovem. Compartilhe já com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. É isso aí, você pode enviar também pra gente a sua sugestão de tema e o seu comentário para o nosso WhatsApp, que o número você já sabe, mas eu vou repetir, é o 819-9209-4819. Muito bem, o tema de hoje é o futuro dos homens, céu ou inferno? O que a Bíblia nos revela acerca do céu? Professor Jonas e diácono nosso irmão Jadiel, o que a Bíblia nos revela acerca do céu? A gente deixou o melhor pro final, né? Isso aí. O céu, do ponto de vista bíblico, né? É um local de paz, é um local da real presença de Deus. É bom deixar isso bem claro. O céu é o local de melhor felicidade, né? E o céu, na verdade, é o local para onde os crentes em Cristo Jesus irão. Tá lá. Amém. Glória a É a Deus. paz eterna. Está falando de uma paz eterna, está falando de um momento de glória eterno, está falando de algo que é realmente indescritível, né? Tenho que usar as palavras que o apóstolo São Paulo diz: conheci um homem, que foi, ele falando dele mesmo, né? Que foi até ao terceiro céu. E ouvi palavras, ouvi e vi, né? Coisas inefáveis que ao homem aqui embaixo não é digno saber. Quer dizer, o apóstolo São Paulo foi, viu, ouviu e disse: é inefável, é indescritível. E não deixou relatado nas epístolas o que foi que viu. Simplesmente disse: é simplesmente inefável, né? Glória Está a além da Deus. compreensão humana. O que a Amém. gente pode dizer acerca do céu fazendo uma descrição, né? De maneira geral, usando a palavra do apóstolo São Paulo: é indescritível, é inefável, é sublime, é eterno e é excelente. E pensando aqui, né, professor, irmão Jadiel, a gente às vezes fica maravilhado aqui na Terra quando a gente vê construções, obras, né, que são resultado do trabalho do homem, que às vezes chama a atenção, né? Prédios, edifícios que são bonitos, são grandes, altos, mas quando a gente chegar no céu e ver o que Deus tem preparado para nós, vai muito além daquilo que a gente pode pensar ou até imaginar. A gente tenta, né, imaginar algumas coisas, mas vai muito além, né? Amém. No culto, né? Estou dizendo aqui, nós que somos pentecostais, né? Quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente se alegra, sabe que Deus está ali naquele momento, as lágrimas correm pelo rosto, aquela alegria marcante lá dentro que é indescritível. Nós estamos sentindo neste corpo, num momento terreno, enquanto nós estamos vivendo. Isso simplesmente é uma introdução de como vai ser a alegria lá em cima quando Glória a chegarmos, Deus. né? É maior. Se aqui a gente acha bom essa alegria que a gente sente, que é a alegria do Espírito Santo promovida dentro do crente, naquela hora que a lágrima desce, que as línguas estranhas
vem. Imagine lá em cima, né? Amém. E nesse caso nós não estaremos mais presos no corpo, né? Nesse corpo físico, né? Estaremos em outra dimensão. E o veremos. E o veremos, Amém. né? O veremos como ele é. Os crentes sabem muito bem disso, né? A força que foi perguntada no outro bloco, não mais haverá, justamente porque o corpo vai ser incorruptível. Verdade, perfeito. O texto bíblico fala que isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, né? Teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então, neste corpo de Cristo, nós iremos experimentar as melhores sensações, né? Porque Glória esperemos a Deus. experimentar o quê? A real presença de Deus. Amém. E lá não entrará o pecado. Não entrará o pecado, não entrará a morte, não entrará a dor. E o livro de Apocalipse diz claramente que vai chegar um dia que Deus vai enxugar todas as lágrimas, né? De maneira que não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter morte. As lágrimas cessarão de maneira completa. Então, o que é que a gente pode dizer? O local é inefável, está acima da compreensão humana. E é isso que Deus tem reservado para os crentes salvos em Cristo Jesus. Amém. Glória E a vai ter Deus. lugar para todo mundo, né? Todo mundo. Olha, o céu é grande, né? Não dá para dizer, na verdade, o tamanho, né? Não dá para dizer o tamanho. Mas sempre tem lugar para quem quiser aceitar Jesus como Amém. Salvador. Porque, olha, a vida aqui é passageira, né? As palavras de Salomão, para eu não errar, acredito que é o capítulo 27 do livro de Provérbios, diz assim, que a vida do homem é como se fosse uma flor, né? Quer dizer, de manhã é aquele botão pequenininho, aí ela desabrocha, aí de meio-dia está aquela flor linda, bonita, mas quando chega a tarde já não existe mais o lugar dela, né? E o apóstolo Tiago vai dizer, é simplesmente um vapor, né? Simplesmente aparece por um tempo e desaparece. Você diz assim, pessoa que chegou a viver 100 anos, 100 anos, mas o que é 100 anos diante da eternidade, né? Para quem tem uma idade avançada, pergunte a ele, você se lembra quando era jovem? Assim, parece que foi ontem, né? A gente, né? A gente, né? Tão rápido, né? Vocês se lembra quando tu tinha 15 anos de idade? Parece que foi ontem, quer dizer, passa muito rápido, a vida passa rápido. Então, essa vida que é tão passageira, que é tão pequena, essa vida tem que ser aproveitada da melhor maneira possível em Cristo Jesus, porque Amém. ela passa. E a gente não sabe o dia que a gente vai ser arrebatado, nem vai ser arrebatado e nem sabe o dia que Deus quer nos guardar, né? Pode ser qualquer um da gente hoje, né? Eu tenho meu menino ainda para tomar conta, tá? Calma. Mas precisamos viver Precisamos com viver. essa realidade, né? De que Verdade, tá devemos certo. estar preparados. Verdade, eu mando um Devemos abraço estar aqui para minha preparados. esposa, né, que está Isso. assistindo, e a meu menino Jonas Júnior, né? Jonas Júnior, mas pode ser a qualquer momento, e ninguém controla isso, né? Por Isso. mais que alguém diz assim, Jesus, Paulo, né, o apóstolo São Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 23 e 24, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, mas por causa de vocês, né? É bom ficar por causa de vocês, mas mesmo pode ter o desejo como for de trabalhar, na hora de ir, Jesus leva, não tem o que fazer, né? Ele leva porque é dele, né? Se ele pedir, a gente não dá, então ele leva, porque pertence a ele. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Você que está em casa, participe também. Abra o seu coração, abra a sua boca, convide sua alma para adorar a esse Deus que é maravilhoso. Amém? Nosso irmão Ismael vai estar louvando. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria também todos os discípulos que andaram por ali pregando a sua palavra. Imagine abraçar
Paulo e Tiago, vê João, Abraão, Isaac e Jacó. Você pode cantar, diga. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu são as coisas que Deus está preparando para aqueles que eu amo. Aleluia. Deus está preparando algo novo, algo lindo, que nunca a gente vai conseguir imaginar. Algo que você nunca imaginou, que você nunca pensou e nunca vai conseguir chegar na altura do que Deus está preparando. Como sua palavra diz, são as coisas que não subiram ao coração do homem. Aleluia. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos prazer com muita alegria, pois pra lá para sempre, amém. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Olha, a gente está quase no finalzinho do programa, mas ainda tem conversa. Então, a gente tem mais uma pergunta. Por que a Bíblia diz que não é válido conquistar os prazeres da terra? Não é válido conquistar os prazeres da terra, né? Sim. Interessante que está registrado em Mateus capítulo Sim. 6, né? Capítulo 6, do versículo 19 e 21. até o 21, né? É bom deixar claro que a ênfase que no caso, Jesus fala para os discípulos, ou melhor, para toda a multidão. Jesus não está dizendo que ninguém deva deixar de trabalhar, deixar de conquistar, não é isso que o texto está falando, né? O que o texto diz é o seguinte, é justamente aquela pessoa que dá ênfase aos prazeres materiais dessa vida, aí sim, como colocando aquilo como sendo prioridade na vida dele, como se fosse o máximo na vida, a prioridade da vida dele ser os bens materiais. Aí para esse caso aí, neste caso é que a Bíblia diz, não vale a pena, porque tudo aqui embaixo é passageiro. Quer dizer, por mais que a gente conquiste, né? Olha, de diploma, de carro, de casa, de tudo, tudo passa, tudo fica. Então, colocar o coração nos bens materiais é colocar o coração em coisas passageiras e se esquecer do céu. Então, o que é que Jesus pede aos discípulos? Busque primeiro o reino dos céus. O que é buscar o reino dos céus? Buscar os valores celestiais, buscar os princípios bíblicos. É isso que o texto, na verdade, quer dizer. E esse texto é muito bonito, né, professor? Irmão Jadiel, eu acho que valeria a pena a gente ler, né? Quem está em casa, se você estiver em casa, tiver aí a Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, né, versículo 19 ao versículo de número 21. Eu vou pedir para o diácono, nosso irmão Jadiel, estar lendo, amém? Para ficar mais fácil da gente entender
Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Diz assim a santa palavra de Deus: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Amém. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha aí, o coração, né, professor? O coração. Coração voltado só para as coisas materiais ou coração voltado somente para as coisas terrenas, né? Para as coisas celestiais. Interessante, aonde estiver o teu coração, aí vai estar também teu tesouro. Quer dizer, onde é que o coração de um crente em Cristo Jesus tem que estar? Principalmente nas coisas do céu, né? E as demais coisas materiais, com certeza o Senhor Jesus acrescenta, né? No transcorrer da própria vida. Ele quem abre porta, quem faz, né? Desde que um bem material não seja o suprassumo da vida de ninguém, né? O coração da gente sempre tem que estar em Deus. Tendo sempre em mente, né, que é o que acho que a gente veio falando durante todo o programa, que a nossa vida é breve. É muito O senhor breve. acabou de falar, né? A gente não leva nada. Então não é que você não pode, se esforce, corra verdade. atrás das suas coisas, mas passa, fica. Passa, olha, a gente se esforça, a gente trabalha, a gente estuda, Deus abre as portas para a gente vai conquistando, né? Sim. Mas é aquela coisa, a vida humana é breve demais. 50 anos, 60 anos, 70 anos, 100 anos. Se alguém chegar, se alguém chegou, ou Já talvez, é um guerreiro, já né? é um guerreiro, né? Já é um guerreiro quando chega a 100 anos, né? Sim. Mas tudo passa. É interessante que depois, quando morre, tudo o que conquistou fica. Porque a gente não leva o que a gente tem para o outro lado, a gente leva aquilo que a gente é. Se é salvo, leva a salvação. Se é perdido, infelizmente vai levar a perdição. Mas os bens materiais, as maiores conquistas, vão ficar para depois a família administrar, né? Eu me lembro de um texto lá em Provérbios que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É como se o que a gente tivesse de mais guardado no coração, né, e o que Jesus falou aqui, a gente deve se aproximar dele, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, aquilo nosso desejo do que nosso coração possa estar sentindo, nós temos que direcioná-lo para Deus. E aí as demais coisas vão se acrescentar paulatinamente, né, uma após a outra na nossa vida. É interessante que quando o coração da gente está voltado exclusivamente no Senhor, até os bens materiais que vêm para a gente vêm dentro da vontade dele, para ser usado também a favor da obra, né? É um jovem que está nos ouvindo, ou uma moça que esteja nos ouvindo, né? Ele disse: o que é que eu vou fazer? Que profissão eu vou seguir lá na frente? Se teu coração está em Deus, Deus vai te dar orientação. E até aquela profissão que você tanto deseja, Deus pode abrir as portas e lhe dar. Amém. E com essa profissão mesmo você vai evangelizar em locais que a gente não pode. Isso. Que a gente não pode, porque Jesus prepara pessoas, uns prepara para o púlpito da igreja, né? Para ser, para estar exercendo uma função ou de ensinador, de pregador da palavra, de professor, de ensinador da palavra de Deus, de pregador. Mas tem outros que Jesus separa para estar dentro dos consultórios médicos, estar dentro, entre os grandes empresários, dizendo que Jesus salva, cura, Amém. Batiza, prepara Aleluia. e leva para o céu. Amém. Então coloque o Deus. coração em Deus, que os bens materiais vão até ser direcionados nesse sentido também, a favor da obra de Deus. Amém. Eu me Glória a lembro, Deus. pastor, se o senhor me Sim, permite, sim. na época de adolescente, quando eu estava saindo da adolescência para a juventude, eu sempre gostei muito de todas as matérias da escola. Eu nunca fui aquele aluno só de humanas ou só de exatas. Mas aí eu sempre gostava de tudo e no segundo ano eu queria fazer curso na área de humanas, queria fazer ciências sociais. O senhor já frequentou muito, né, aquela região dali. E aí eu queria fazer ciências sociais, mas eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser, né? Porque se você fazer um curso de humanas é mais voltado para a área acadêmica, né? Você fazer mestrado, doutorado e afins. Mas aí eu parei com isso, eu disse, meu Deus. Aí eu passei um ano, depois que terminei o terceiro ano, e fiquei nisso na minha cabeça. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer administração, vou fazer medicina, vou fazer direito, o que é que eu vou fazer? E aí Deus me direcionou para uma área justamente quando eu deixei tudo de lado e disse, Deus, o que é que eu faço? Qual a direção que o Senhor tem para a minha vida? E hoje eu vejo que se eu não estivesse nessa área que eu estou hoje, minha vida não seria tão bem guiada por Deus, entendeu? Então, É o coração em Deus, né?
É bom seguir a orientação de Deus, né? Sempre é bom. Tudo dá certo, né? Vai fluindo, né? Apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades, Não quer são dizer muitas. que vai ter ausência de dificuldades, as dificuldades vão vir. Mas a mão do Senhor estendida, as coisas vão se encaixando, né, professor? Não se encaixam perfeitamente, né? E sobre dificuldade e tribulação, todo mundo passa, viu? Isso. Mais cedo ou mais tarde alguém vai passar, né? Jó passou, né? Jesus passou. O apóstolo São Paulo, lá no capítulo 1 da segunda epístola aos Coríntios, versículo 8 e 9, aqui não é uma fala que acho que serve para qualquer um que está precisando do consolo. É quando Paulo diz assim, nos sobreveio uma tribulação maior do que a gente podia suportar, de maneira que até da vida nós desesperamos. E eu já tinha em mim a sentença de morte, ele vai dizer em nós, né? A sentença de morte, mas isso aconteceu para que pudéssemos confiar que existe um Deus que ressuscita dos mortos. Quer dizer, tribulação todo mundo vai passar, mas nós temos um Deus que guarda a gente. Glória a Deus. Nos guarda no momento de tribulação, e é justamente nesses momentos que Deus refina a gente, né? Refina, né? Tira as escórias, faz vaso novo. O oleiro, né? É oleiro, né? Glória a Deus. É oleiro. Irmão Emael, vamos louvar ao Senhor mais um hino? Estamos caminhando aí quase para o final. Vamos adorar ao Senhor. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus logo irá voltar. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir aos céus, deixar esse torrão ao léu. Não quero edificar, um dia eu voarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Glória a Deus. Aleluia. Essa, o senhor foi lá no fundo do baú, né? Das antigas. Glória a Deus. Nós vivemos num mundo onde todas as coisas são passageiras e estão caminhando para o seu fim. Nossa vida é como um sopro que passa rapidamente, é breve e incerta. A beleza, por exemplo, é temporária. Sara era uma mulher muito bonita e mesmo assim chegou o dia em que Abraão, seu marido, precisou comprar um campo para sepultá-la. A força do corpo, ela também é temporária. A gente vê, né, que Davi, ele foi um pastor, um guerreiro forte. Ele matou um leão, um urso, venceu um gigante e fez tombar exércitos inimigos. Mas na velhice, ele precisou ser cuidado ali no leito de morte. A sabedoria também, por exemplo, é temporária. Salomão era um prodígio em conhecimento e sabedoria. Ele dominava todo o conhecimento da sua época, mas no fim de seus dias permitiu que inclinassem seu coração para outros deuses. Essas verdades assim podem ser chocantes até pra gente, né?
Mas a gente precisa entender isso, que na nossa casa, o nosso lar que amamos, os bens que acumulamos, a profissão que nós escolhemos, os planos que traçamos, os relacionamentos que a gente mantém aqui, são somente por um breve período de tempo. Isso aí. Tudo que a gente luta tanto para construir aqui pode acabar num piscar de olhos. O salmista no Salmo 144, verso 4, ele diz assim: o homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Diante dessa verdade, vem a pergunta: como você está usando o seu tempo? Devemos trabalhar em função do que é eterno. É verdade. João 6:27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois nesse Deus o Pai imprimiu seu selo. O que tem feito por sua alma, que é eterna? Você está usando o seu tempo sabiamente? Você está preparado para se encontrar com Deus? É isso aí. Você já pensou no significado da palavra eternidade? É uma duração que não tem começo nem fim. E aí vem a pergunta: onde você estará na eternidade? Uma vida sem Cristo é igual a uma eternidade sem Ele. Se você deseja ser salvo agora e por toda a eternidade, a boa notícia é que hoje Amém. ainda não é tarde. Amém. A porta ainda está aberta. Você tem a oportunidade de mudar o rumo de sua vida. Aleluia. É isso aí, João 13:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mesmo que o coração esteja cheio de pecados, Jesus quer nos perdoar e nos dar uma nova vida, uma nova esperança. Glória a Deus. Você deseja uma vida bem-aventurada agora e também na eternidade? Então, entregue agora o seu caminho ao Senhor. Amém. Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você tem essa oportunidade. O que Deus tem preparado para nós é maravilhoso. Amém? É inefável, né? É isso aí. Professor Jonas, irmão Jadiel, a gente está chegando já no final do programa e eu tenho certeza que quem está em casa, né, participou dessa aula que foi uma bênção de edificação para todos. E somos gratos a Deus, professor Jonas, irmão Jadiel, pela vida de vocês e agradecemos também ao nosso pastor presidente, por ter permitido. É uma honra tê-los aqui conosco e fiquem à vontade também de estar deixando aí suas considerações finais. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao meu amado pastor presidente pela oportunidade maravilhosa que ele nos concede de estar aqui pela segunda vez, né? Para mim está sendo uma honra muito grande. A honra é nossa. E uma honra, um privilégio, e eu venho com muito temor, né? Porque a gente representa também a igreja, né? E pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estar aqui com vocês e falar aos telespectadores, né? E quero dizer a você, meu amado amigo da Palavra de Deus, dirigir logo a palavra a você que é crente em Cristo Jesus, independente da sua idade. Coloque seu coração em Deus. Amém. O céu é melhor. Glória a Deus. Tudo aqui passa, mas ame o céu. É para lá que a gente vai. Amém. E a você que ainda não é crente, que talvez não aceitou Jesus como Salvador, você tem uma grande oportunidade nessa noite de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. O Jesus que perdoa pecado, que prepara, que batiza com o Espírito Santo e que um dia vai levar essa igreja para estar morando lá em cima nas regiões celestiais. Que Deus abençoe Cristo Jesus. Amém. E eu queria agradecer também ao nosso pastor presidente pela oportunidade, embora ainda sendo um pouco jovem, de estar aqui num tema tão amplo e tão complexo, né, professor? De comentar aqui ao lado do professor, e também a oportunidade ao nosso evangelista Samek, a irmã Zenate,
por nos ter concedido de estarmos aqui. Eu também queria mandar minha saudação para minha esposa, meus pais e a minha sogra, e a você, querido telespectador. Nessa noite você escutou sobre o céu. Persevere. Jesus está voltando. Amém. Ele está às portas e Ele espera por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos terminar. Amém? Vamos terminar com a oração, mas já queremos agradecer a audiência de vocês que estiveram participando e, se Deus permitir, né? Se Ele voltar, melhor, porque a gente vai estar com Ele. Né? Mas caso Ele não volte, estaremos aqui no próximo sábado, mais uma vez no Espaço Jovem. É isso aí, a gente aguarda vocês. Se estivermos aqui ainda, aguardamos vocês conosco. Amém. Nós vamos encerrar com a oração. Eu vou pedir ao diácono Jadiel para estar orando por nós e por quem está em casa também. Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa rica e abençoada oportunidade, Deus. Que estivemos aqui falando sobre o céu, o lugar que nós queremos ir, queremos te encontrar, Jesus. Que essa vontade, que essa sede do céu, Jesus, que a cada dia que se passa, possa permanecer nos nossos corações e possa aumentar, Jesus. Porque nós queremos te ver, Jesus. Queremos ver o Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Queremos te encontrar, Senhor. E queremos viver eternamente contigo, Jesus. Faz que a cada dia e que a cada momento possamos viver o céu, possamos respirar o céu, possamos estar sentindo o céu na nossa vida, no nosso dia a dia, Jesus. Que nós possamos viver o céu a todos os instantes e a todo momento da nossa vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando vocês, continue aí com a programação da Rede Brasil e até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus. Espaço Jovem, jovens no coração